E antes de iniciarmos o episódio de hoje, queremos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e agradecer pelo apoio ao nosso projeto. Ângulo Consórcio, especialista em carta contemplada. Bárbara Almeida Beauty, especialista em design de sobrancelhas. E Boutique Capim Dourado, vestuário feminino de marcas exclusivas. Decora Brasil, persianas e cortinas sob medida. Diretora sênior Gisele da Mary Kay. Litoral Marcas, registro de marcas e patentes. Liliane Oliveira, do Grupo Educacional Unifavene. A advogada doutora Roberta Esteavineve. Thaís Venâncio, fotografia e videomake. VM Saúde, enfermagem e nutrição. E temos o apoio também da escritora Maísa Gaspar. E fiquem ligados que agora vai começar mais um episódio. Mulheres Antenadas. E sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Antenadas. E estamos dando continuidade hoje com a Maísa Gaspar, que é escritora. E lembra que ela falou de trazer uma convidada para apresentar esse livro maravilhoso, que é Mulheres Extraordinárias, 9ª edição. Quem é essa convidada? Essa convidada é muito especial, é a Andréa Pestilli, ela do Polo Anhanguera, ela é gestora dos polos educacionais da Anhanguera, de Caraguatatuba e São Sebastião, e coautora do livro Mulheres Extraordinárias, está na 9ª edição, hein? Então sejam bem-vindas, bem-vinda novamente, né, Maísa? Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade de voltar mais uma vez com algo maravilhoso que é falar de transformação de vida. Prazer, e que legal, né? Trazer mais uma coautora desse livro maravilhoso. Quando a Maísa veio aqui, ela falou que iria lançar. Como foi esse lançamento? Foi um lançamento maravilhoso, maravilhoso mesmo. Nós fizemos lançamento lá em São Paulo, né? Teve boa parte dessas mulheres extraordinárias que estão no livro participaram do lançamento. Foi assim, extraordinário, como o próprio livro diz. E assim, eu sou muito grata pela Maísa ter me inspirado e me chamado para participar desse projeto maravilhoso. Muito lindo, né? Que tá emocionante. Essa capa tá maravilhosa, Nossa, né? Que capa linda. Essa capa, ela foi idealizada pela filha da idealizadora. Idealizadora. Gente, não sei falar. Idealizadora? Idealizadora do projeto Mulheres Extraordinárias, né? E ela conta aí, nós estamos, né, fazendo parte na 9ª edição e está em 40 países, tem várias autoras internacionais e uma delas que faz o prefácio do livro, que é a Luísa Brunet, que tem uma história também. Que lindo! Todos temos histórias, né? E transformá-las em poder que vale a pena. E como foi? Você já é autora experiente, né, Andréa? Não, nadinha. Foi a primeira experiência, assim, confesso pra vocês que, assim, levei um choque na hora, quando a Maísa me chamou, eu falei pra ela, Maísa, mas como assim que eu vou escrever? Ela, Andréa, você só vai contar a sua história. E o dia que teve a primeira reunião, que eu contei a minha história, aí eu passei a entender que realmente o poder que cada indivíduo tem, todos nós temos histórias inspiradoras, né? E às vezes a gente não percebe. E quando eu contei a minha história, no livro eu estou contando da minha história profissional, não é nem história pessoal, história profissional. Quando eu contei a minha história, eu comecei a olhar ao redor, assim, a emoção das outras coautoras, aí você consegue entender que realmente é diferencial, você colocar a sua história para fora, você vai conseguir ajudar outras pessoas a se inspirarem. E foi maravilhoso. Fiquei com muito medo, né, de escrever mesmo, porque eu achei que não fazia sentido para mim escrever, ser coautora. Mas eu tive o apoio total da Maísa. A Maísa me ajudou bastante. O pessoal das Mulheres Extraordinárias realmente são pessoas, assim... Extraordinárias. Extraordinárias de verdade, assim. Eles não te deixam sozinho. E foi incrível. Está sendo incrível. E vai ter o lançamento aqui na região também, né, em Caraguatatuba. Vai ser maravilhoso. E é interessante o jeito que ela põe a fala, né? Porque realmente eu não me imagino assim, contando a minha história em que outros vão se emocionar. Né? Às vezes a gente desacredita também, né, do que passamos e que isso pode ser válido para inspirar outras mulheres. Sim.
E quantas histórias deve ter por aí, né? Deve ser surpreendente ver Nossa. outras pessoas se emocionando com a sua própria história. Quando eu olhei porque a gente faz a web, né? Quando eu olhei na câmera, assim, que eu terminei de contar minha história, aí você olha uma chorando, aí você olha a outra chorando, e as pessoas querendo falar da sua história, as pessoas, Andréia, o que você passou é incrível, o que aconteceu com você, sua história profissional é linda, por que você não estava em outras edições? Então, assim, elas acabam te motivando a você querer contar mais ainda. Essa foi minha primeira, é minha primeira, mas não vai ser a última. Já percebi, É. já. Vai ser isso E aí. começa, parece que não para, né? Não para, porque você fica realmente, você consegue entender que o que você tem da sua vida faz sentido. E faz muito sentido. E aí, nesse caso, para você, ainda foi pouco, né? Você poderia ter contado mais, né? Sim, Então, que nem eu fica falei, esse desejo no ar de de você contar querer mais. contar mais, que nem o que eu contei ali foi a minha trajetória profissional. Então, eu vinculei desde a minha infância até a minha vida atual, o que aconteceu para eu chegar onde eu cheguei, né? Então, eu fui colocando toda a minha trajetória profissional. E só que aí você começa a ver você começa a entender que partes da sua vida pessoal também pode inspirar outras pessoas. Que todos nós passamos por situações boas ou ruins, que se a gente colocar para fora, a gente vai conseguir ajudar outras pessoas, talvez a não passarem pelo que você passou. Porque você vai estar sendo um exemplo para essas pessoas se inspirarem. Porque principalmente que são histórias de superação, né? Sim. Quase todas, né, as histórias, ela tem um sentido, né? Onde, de algum modo, você vai superar, ou você vai acrescentar, né? Ou você vai refletir sobre, né? Sim. Então, por isso que na edição anterior, vocês vão precisar ver para ter essa continuidade, estava falando da escrita terapêutica, né? Porque a gente tira de dentro e compartilha e alivia, porque você fala, poxa. E quando você compartilha, você vê que muitas outras pessoas também passam no seu secreto pelo mesmo, e aí vê, nossa, ela superou, eu também posso, né? Do jeito que ela superou, eu não tinha percebido que eu poderia ter feito o mesmo. Então, esse projeto, né, da Andressa, que é da editora Anjo, né, que começou lá atrás, está ganhando um espaço incrível. Vai ser lançado na Bienal do Livro. Vai ter um espaço exclusivo para as autoras estarem lá, porque é uma honra fazer parte de um projeto tão grandioso. E te transforma, né? É a transformação que vale a pena investir. Até eu queria que a Andréia falasse sobre, depois de passar por essa experiência, qual a transformação, né, que ela percebeu. Sim. Que vai fazer com que ela, inclusive, já está querendo ampliar os horizontes nessa área. Se vocês quiserem conferir o episódio da Maísa, é o 22, é só ir aí no YouTube, assistir o 22 e hoje está muito bom, né? Muito bom, ela conta aí de como que foi essa transição, né, de carreira e também terapêutico, né, que a gente falou da outra vez. Serviu de terapia para você também? Serviu. Serviu, mas é o que eu citei aqui, né? Eu tenho formação de coach. Então, você já aprende quando você tem formação de coach a ver esse lado das pessoas e tentar ajudar as pessoas da melhor forma possível com o que ela já tem dentro dela. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer com o coach é isso. Quando eu me vi pro outro lado, que as pessoas tentando tirar a minha história, eu contei a minha história nessa reunião, a Andressa, ela virou para mim e falou assim, Andréia, a sua parte do livro já está escrita. O que você me contou aqui é o que você vai escrever no livro. É o que você vai colocar no livro. No papel, né? Só faltava colocar no papel. Então, assim, realmente, que nem a Maísa falou, né? O que isso melhorou para você? Eu já tinha essa visão de ajudar as pessoas a elas se entenderem. Só que eu nunca tinha tirado isso de dentro de mim. Que é fácil você querer ajudar outra pessoa e você, às vezes, não consegue tirar dentro de você. E ter feito parte desse projeto fez eu mudar essa visão sobre a Andréia.
né? A Andrea Pestilli hoje consegue contar a história dela de forma extraordinária. A Andrea consegue, eu consigo chegar hoje, eu falo que foi uma transformação depois do livro mesmo. Eu consigo expor hoje a minha história de vida, tanto pessoal quanto profissional, com muita clareza, sem ter vergonha do que aconteceu comigo. Muitas vezes a gente não tem coragem de falar. Às vezes a gente fala, nossa, olha, se fulano, ciclano, né, soubesse do que eu passei. Ou às vezes a gente vê a pessoa passando por uma certa situação que a gente já passou e a gente, às vezes, não consegue chegar até aquela pessoa, né? E tem essa vontade de contar a experiência para ajudar. Então, isso é muito legal. Projeto você passa a entender o quanto isso é importante. Se você tiver coragem de falar o que aconteceu com você, você não vai deixar uma pessoa que talvez... Não precisa nem ser uma pessoa que você goste, que tenha convívio com você, mas uma pessoa que talvez está passando pela sua vida por algum momento e você tem a possibilidade de fazer com que aquela pessoa não passe a situação que você passou e já tem experiência, né? Que é o que a gente fala, quando a gente tem experiência de algo, a gente tem que colocar fazer com que a pessoa tome até decisões diferentes, né? Isso, porque a pessoa não vai precisar passar na situação. Você já está ali colocando para ela a solução, porque se você teve um bom resultado com o que você fez, ele pode ser solução para uma outra pessoa também. Assim, para mim foi maravilhoso, de verdade. E olha que eu venho de uma bagagem de estudo muito grande, eu nunca imaginei que eu simplesmente entre aspas, tá, gente? Porque realmente é uma coisa que te emociona muito quando você está fazendo. Eu chorei muito quando eu estava fazendo, eu comecei a lembrar de partes da minha vida que eu falei, gente, como que eu passei por isso? Eu não lembrava mais que eu tinha passado por isso. Então, você passa a ter uma emoção numa coisa que você viveu lá no passado, que hoje tem sentido para você. Hoje eu entendo o porquê que eu estou hoje como gestora da Anhanguera, porque numa situação que aconteceu comigo lá no passado, me direcionou totalmente para isso. Que coisa, né? É incrível. É uma terapia. É incrível. É incrível mesmo, de verdade. Assim, eu acho que todo mundo tinha que tentar, mesmo que não queira ter o custo do livro, mas tentar escrever a sua história para você entender como realmente é importante o que você passou, de ruim ou de bom, tá? Todos nós temos os dois lados da história, né? Então, tudo que você passou é importante mesmo, e faz total diferença hoje para mim saber que tá ligado, o que eu passei lá atrás tá ligado com o que eu sou hoje. Uma das coisas que eu posso complementar é, nós só somos o que somos porque é decorrente do que a gente viveu, né? Nada é desperdiçado, porque atrás de tudo acaba tendo um propósito, né? E quando a gente percebe que as cicatrizes, os tombos, tudo que nos levou lá atrás a passar por isso, nos fortalece, né? Nos empodera em circunstâncias outras. E é o que diz, você mede de fato o valor do guerreiro pelas cicatrizes que ele ostenta, né? Então, a gente não é o que é sem dar valor a tudo que passamos. E às vezes a gente está vendo uma pessoa de sucesso, uma pessoa que está ali, você não tem ideia do percurso que ela teve para estar colhendo os méritos. Então, a edição aí das Mulheres Extraordinárias traz à tona todas as mulheres que, de alguma forma, superaram desafios, enfrentaram medos, sonhos, conquistas e inspiram. Então, é inspirador cada história que está aí, porque conecta com o mundo. Não importa o país, são 40 países, mais os seres humanos. Até acho que falei na outra vez também que não importa onde você esteja. O ser humano, a essência, né, o sentimento, as emoções, elas se equivalem porque são princípios, né, que a gente traz. E eu estou buscando tratamento e cura. E uma das ferramentas é você escrever. Tem até exercícios que ensinam, né? Muito legal. Você escreve o que você quer pôr para fora. Você pode guardar, como foi o caso do livro de poesia, né? Que também vai ser lançado conjuntamente aí com esse livro, o livro de poesias da Madalena, que foi algo extraordinário, que ela escreveu no caderninho em 62 e vai ser lançado aqui, né, pós-morte dela, como um legado para o mundo de experiência de vida.
Livro legal. Gente, isso é tão incrível, que quando a Maísa me contou essa história do poesia, a minha mãe tem um caderno de quando ela namorava com meu pai, ela escrevia pro meu pai. Eu já cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu vou lançar. Porque é lindo. Lindo. E você passa a dar mais valor nesses detalhes quando você passa por essa experiência da escrita do livro. Você passa a dar mais valor. Então, eu já falei para minha mãe, já falei para ela, pode separar. Eu lembro que minha mãe tinha, não sei se ela ainda tem, mas minha mãe também. Porque eu acho que aquela época, né, gostava muito. Eu ainda peguei uma forma época. de terapia, porque hoje você fazer paga o poesias. psicólogo, vai lá, né, põe para fora. Antigamente eram os cadernos, os diários. Quanta coisa bonita não deve ter aí. Quem estiver assistindo, se inspire nessa história, porque realmente é valioso. Deixar um legado não tem preço. Andréia, para a gente conhecer um pouquinho mais, fala a sua trajetória. Eu sei que não pode falar tudo, porque quem quiser, né, tem que adquirir o livro. Só assim, para ficar com vontade de ler o seu livro. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional ou algo que você queira Então, Dani, assim, hoje eu sou gestora do Polo de Apoio da Anhanguera. Eu vou contar minha história de frente de trás, né? Agora da vida atual para trás, tá? Hoje eu sou gestora do Polo da Anhanguera. Antes de gestora, eu era colaboradora do Polo. Então, eu já tive uma evolução por conta da minha garra mesmo. Então, eu conto um pouco disso, como que eu fiz para chegar a ser gestora do Polo. Né, claro, de forma natural, foi natural. Então, é uma coisa que eu destaquei muito na minha parte do livro, foi isso. Como as coisas aconteceram para mim no providencial. E foi realmente muitas coisas aconteceram no providencial. Eu tenho muito firme na minha cabeça que foi Deus direcionando as coisas para acontecer na minha vida. Quando vocês lerem, né, porque eu não vou contar tudo, vocês vão conseguir perceber como desde ali do início do meu nascimento, quando eu fiquei doente, minha mãe fez promessa. E teve um detalhe nessa promessa da minha mãe que me vincula hoje ao livro que eu escrevi. Então, tipo assim, não quero contar o miolo, o meio dessa história toda, porque eu acho que é o meio que vai fazer todo mundo entender o porquê que eu cheguei por que eu sou a doida hoje, que todo mundo fala do estudo, porque hoje eu estudo muito, mas eu comecei a estudar com 40 anos, então hoje faz total diferença para mim. Eu entender o porquê disso tudo, o porquê que eu deixei para estudar no final, mas não é que eu deixei, é que era para ser esse momento mesmo. Então, o restante da história eu vou querer que vocês leiam, porque eu não vou ficar contando, não. Mas assim, isso aí é legal, porque às vezes a pessoa chega até os 40, outra idade, e acha que tá tarde demais, né? E fica naquela ideia de, construir uma carreira, mas empreender não depende totalmente disso, né? A gente pode estudar enquanto empreende também, né? Sim, não sim. precisa, porque às vezes a gente pensa assim, para mim ser CEO de uma empresa, para mim agora tá tarde, quem que vai pegar meu currículo com essa idade, né? Então, grandes marcas, elas começaram quando tomou-se a decisão. E, né, não tenho os exemplos aqui para fazer o comparativo, mas não existe idade para você realizar o seu desejo, né? Eu estou agora numa transição, eu digo que é progressão de carreira, porque, como diz, é um empilhamento de estudos e informações, né? E estou começando algo novo. O que você precisa? Primeiro, desejar nas ferramentas que já está dentro de você, que Deus já colocou. Desenterrar aquelas que você, né, ainda não tirou para uso e buscar novas habilidades. Principalmente o medo, né? Superar os medos, né? Que o medo é que bloqueia. Tenho que parabenizar as mulheres empreendedoras, as empreendedoras antenadas, porque é algo que depende muito da sua própria força de vontade. Porque empreender em qualquer área que seja requer uma certa paixão, resiliência, aprendizado, conhecimento, teste, e aí vem, né? Algumas pessoas falam, nossa, o sucesso tem sucesso. Sim, o sucesso acho que é empilhamento
de muita dedicação, né? Também. E não é fácil empreender, mas é possível, né? É possível. E é uma coisa que a faculdade não ensina muito bem, né? Nós Não. temos a parte teórica, é claro, mas se você não fizer um curso especializado em vendas, em marketing e tal, de pessoas que estão mesmo no ramo, fica complicado, né? É uma De coisa que eu aplicar. sempre falo, Dani. É assim, eu sou gestora de faculdade, então eu poderia puxar todo o peixe para Sim, vender meus sim. cursos. Mas na realidade, o que eu sempre falo pro pessoal, você vai ver que eu tô aqui, ó, treino é tudo é treino, porque eu faço parte da RMQD também. Uhum. E assim, é uma coisa que é fato, gente. Você vai ter a teoria, né? Quando eu fiz administração, meu primeiro curso foi administração na graduação. Quando eu fiz administração, eu tinha toda a bagagem administrativa já. Eu já trabalhava Eu na também. área. Para mim, não fazia sentido eu precisar do papel, mas a sociedade obrigava com que eu tivesse o papel. Diploma. Só que eu tinha muito conhecimento porque eu sempre vinha estudando e na prática também, que eu acho que é o que a gente acaba pegando mais experiência na prática. Quando eu fiz administração, aquilo para mim se tornou um negócio assim, realmente então eu estava no caminho certo, porque a teoria me mostrou que a minha prática estava correta. Então ela me serviu para isso. Só que se você não fizer, que nem você falou, eu fiz uma faculdade, mas se eu não fizesse as minhas especializações, meus Sim, treinamentos, sim. meus acompanhamentos com coach, tudo, né? Você correr atrás de outras informações, porque não é só a faculdade, é você ter um treino diário. Que eu sempre costumo falar para todo mundo e convive comigo. É você ter uma evolução de 1% todo dia. Então, todo dia eu tô aprendendo alguma coisa. Todo dia eu tô vendo um podcast. Por quê? Um podcast, ele ajuda você a ter outros conhecimentos. O que a gente está fazendo aqui, pessoas vão assistir, vão falar, poxa, olha que legal. Eu nem imaginava, mas realmente eu tenho uma história bonita. Entendeu? Então, você vai estar motivando outras pessoas. Então, todo dia, você tem que fazer um treino para você chegar na excelência do que você quer alcançar. Se você não fizer um treino para adquirir mais conhecimento e chegar na excelência, você não vai chegar nunca. O que a Maísa falou aqui, no sentido de você colocar para fora positivamente o que você quer, ela fez comigo num lançamento de livro dela. Essa mulher, ela catou o livro dela, que eu peguei e pedi para ela autografar para mim, ela assinou, ela falou que ela estaria assinando aquilo e que aquilo ia me motivar a contar minha própria história. E olha aí o que aconteceu, Olha que legal. entendeu? Ela colocou isso Ela ali. te inspirou e você vai inspirar outro. Isso, entendeu? Então, isso aí tem uma força muito, muito, assim, é muito importante mesmo você colocar para as pessoas verdadeiramente, claro, né? A Maísa, ela falou com uma potência assim que eu olhei e falei, será que um dia eu teria capacidade para isso? E hoje eu estou num livro de mulheres extraordinárias que a editora Anjo é maravilhosa, a Andressa é assim, eu acho que é qualquer coautor ou autor mesmo que quiser, um escritor, é ela que tem que procurar, porque ela realmente é extraordinária. E você ser inspirada por pessoas que já têm uma bagagem. A Maísa, eu acho que ela está na melhor fase de ser uma pessoa inspiradora, porque ela fala com tanta certeza que aquilo vai te fazer bem. E quando você põe a mão, você vê que realmente aquilo te transformou, que eu falei, eu acho que a Maísa, ela tem que passar isso mais à frente para outras pessoas. Pegar essa positividade dela, essa inspiração que ela quer passar e acabar divulgando mais isso pessoalmente ou em rede social, enfim. Porque realmente isso aí faz a diferença na vida de muita gente. Ô, Maísa, e como que é o processo? Como é que foi o processo para chegar até aqui? Porque ela falou que, né, no caso, né, tá no mundo todo aí, né? Tá, tem uma metodologia, né? Então, a metodologia para você escrever e depois tem o envelope, né? Então, tem todo um processo literário em cima disso. Mas o que é mais importante? É a mensagem, Sim. é as pessoas, né? São as conexões que são estabelecidas, né? Então, muitas das autoras que estão... Eu estive na 8ª edição, já convidada para a 9ª, porque pela própria editora tinha o Autoridade Inabalável, que foi o livro coletivo, o primeiro livro coletivo que eu fiz, o Marcelo Bianchini, que foi, né, o idealizador do projeto. E a editora Anjo é uma editora muito conceituada. Ela é muito...
preciosa nos trabalhos que faz. Tanto que os livros, a maior parte deles já nascem best-seller. Né? Esse é um best-seller. Ele já nasceu best-seller. Porque, na verdade, não é só a quantidade vendável, entendeu? É o quanto isso impacta. É o valor que tem, né, do conteúdo, né? É o conteúdo que vai, né? Então, tem uma metodologia para você escrever, que é algo que eu posso compartilhar como foi para mim, porque o primeiro, eu fui muito crua, né? Aprendendo. No segundo, eu falei, nossa, o terceiro livro, que eu já, né? Estou no 5º. E eu tinha escrito, olha o poder da escrita. Eu estava falando também, poder de você decretar, escriturar, né? O que é importante, você vai lá e escritura. Eu tinha escrito lá um períodozinho que eu ia lançar livro, isso em 2018, né? Eu queria lançar livro, viajar o mundo, enfim, N coisas lá. E falei, vou lançar 3 livros. E já são 5. Já estava lá dentro de mim, sem eu nem ter a ideia de que isso seria viável, né? Então, tem sim uma metodologia. Esses 5 livros foi em quanto tempo? Em menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Só que as histórias desse livro, ele tem uma história de vida. Então, não é... eu escrevi um livro em 27 dias, foi o primeiro livro que eu fiz, que foi um método, por isso que eu falo do método 27 dias, a Elis Freitas, que é a que mais lançou escritores no Brasil, pela capacidade dela de abarcar num projeto. Então, quando a gente tem um projeto de vida, parece que as coisas fluem, né? Você se conecta com pessoas que vão também agregando a isso, né? Então, eu pretendo, né? Assim que eu organizar a minha vida, me dedicar mais a isso. Porque é algo... Sabe quando é dom, é paixão? Então, não é pesado. E aí, por isso que torna fluido você falar, sabe? Porque foi algo que foi tão bom para mim. E conforme eu vou falando, você tem que escrever sua história. Você também tem. E deve ser uma delícia quando a pessoa aceita, né, Maísa? Aí, né, Andréia, se você vê a transformação. O processo da produção disso, sim. Mas hoje, se você for ver na internet, tem tanta gente buscando escritores, editoras querendo lançar. É um nicho de mercado financeiro, inclusive, porque não demanda, você pode fazer o digital. Entendeu? Você pode aprender as ferramentas, né? E com isso você ter aí uma fonte de renda extra, além de prazer e alegria de estar ajudando outras pessoas. Muito legal. Muito bom. E você, quer deixar um recadinho? Falar alguma coisa importante? Gente, o recado que eu quero deixar é assim, conte sua história. Conte sua história. Conte sua história. Você tá maravilhada com isso, tô. né? Ai, que gostoso. Assim, eu não me deslumbrei no momento lá do lançamento, eu não consegui me deslumbrar, porque para mim foi um mundo completamente diferente do que eu vivo. Mas eu fiquei encantada com a transformação que esse projeto fez. Né? Eu fiquei muito encantada. Então, eu passo mesmo para as pessoas que vêm. Quando eu postei, né, que ia ter o lançamento, teve gente que me mandou assim no direct: como que eu faço para comprar? Eu falei: não é assim. Você vai no meu lançamento em Caraguá, porque eu quero que você sinta a emoção que eu senti. Eu quero passar, porque eu acho que é muito isso. O que a Maísa passou para mim naquele momento, que ela catou, que eu peguei um livro dela e falei: assina, dá autógrafo para mim. Que ela olhou bem nos meus olhos e falou isso, fez total diferença para mim. Então, eu acho que para mim fica meio na minha cabeça assim, a minha obrigação passar o que ela fez para mim para frente para outras pessoas, entendeu? Porque eu não posso deixar foi bom isso. Pra você, né? Porque eu não posso deixar uma coisa tão boa que ela fez para mim chegar aqui e parar. Então, e sempre citando, porque eu acho que a gente tem que ser muito grata a quem fez as coisas pra gente, quem transformou a gente. Então, toda vez que eu falo,
eu faço questão de citar, olha, a Maísa me chamou. A Maísa, ela faz parte também do providencial da minha vida, que eu sempre falo. Eu trabalhei na prefeitura, tive contato direto com ela na época que eu era estagiária. Então assim, eu creio que o meu contato com a Maísa foi providencial. E eu sempre admirava ela, o jeitinho dela lá na prefeitura, tudo. Eu sempre falava para as meninas que, claro, né, advogada da prefeitura, eu ficava, né, promotora, né, da prefeitura, eu ficava assim, como que eu vou chegar perto dessa mulher? Mas foi tão acessível, foi tão gostoso, assim, o contato que a gente teve na época que eu era estagiária, e ela estava lá dentro da prefeitura, que eu também vejo como uma coisa providencial, porque passou muitos anos depois que eu já saí da prefeitura, e hoje eu estou aqui juntamente com ela, num projeto tão lindo. Então, assim, esse providencial da vida, eu fico passando para todo mundo, e se você parar para analisar a sua vida, realmente as coisas acontecem providencialmente. Que lindas palavras. E Maísa, como você se sente? Eu estou tão lisonjeada, mas grata e feliz, né? Porque eu convidei várias mulheres, né, e cada um tem o seu momento, Sim. né? E eu quero cada vez mais ser inspiradora, né? Não é só um estilo de vida. Tanto com a questão de você poder escolher a qualquer tempo, realizar-se em qualquer área que você queira. É desafiador, exige coragem, né? Exige ousadia, né? Mas exige também um pouco de você deixar fluir o que já está aí represado, né? Eu peguei esse cadernite pequenininho aqui, porque eu escrevi aqui, sonhos novos para 2024. Né? E eu fiz em dezembro de 23. E aí eu coloquei aqui algumas mensagens para Maísa do futuro, né? Porque se você não tem tempo, você não prospera. Né? Porque a gente vende o nosso tempo, né? Por isso que eu estou nesse momento de transição, né? A minha vida inteira eu trabalhei muito para chegar, eventualmente, onde eu imaginei que eu queria estar. E quando eu cheguei onde eu queria estar, eu falei, não era isso. Mas agora eu estou tão velha para começar algo novo. Eu falei, tá, mas enfim, né? Vamos lá. Então, outra coisa que eu aprendi, porque dentro do meu primeiro livro, Coração Valente, eu conto um pouco das minhas dores, né? E eu me afastei muito de Deus pelo trauma que eu vivi e fui me reconectar depois, porém, hoje eu vejo que Ele nunca me abandonou. Então, a conexão com Deus é tudo, né? E a mensagem que eu quero deixar, né, que um dia deixaremos este mundo para trás. Então, lembre-se de viver e fazer valer a pena. Que lindo! Muito lindo! Simples, né? Simples. Simples e complexo, que se não acordar, né, o tempo passa. Vai Né? passando, Verdade, sua vida acaba e você não Muito viveu, né? Não dá para deixar, vou viver depois da aposentadoria. Vai que ela não chega e que ela seja tão insignificante que eu não percorri e não vivi o caminho, o processo. Não é chegar no palco, é o processo que você vai se desafiando até chegar lá. Lá é colher os louros, né? Então, realmente merece mérito. E todas as mulheres extraordinárias, da 9ª, da 10ª, quem quiser fazer parte do projeto, sentir no coração aí, fala, poxa, eu tenho desejo e sonho de ser, sim, escritora, pode entrar em contato aqui, porque se não for eu, se não for a Andréia, se não for outras pessoas, será. Porque a hora que nasce o desejo, Deus já fala, pera lá que eu vou conectar você com alguma pessoa que possa fluir na sua vida, né? Que lindo! Muito bom. Muito bom. Muito inspirador. Então, vamos aguardar o lançamento. Lançamento, né? Tem aqui, já teve o lançamento, né, em São Paulo, e agora em O lançamento, Caraguatatuba. né, do livro, né, pela editora, foi lá no São Shopping Paulo. JK, na Livraria da Vila, o local mais incrível,
para esse momento, né? Uhum. Mas cada autora vai fazer o seu próprio lançamento e eu e a Andréia estaremos, né, compartilhando com vocês a partir, creio que no dia 8 de maio, a gente já vai estar divulgando aí, se tudo der certo, o convite para quem queira prestigiar, se conectar, se inspirar, né? E receber essa bênção que é sonhar, né? Levar um pouquinho do sonho para dentro do coração e deixar ele crescer. Então acompanhe Muito bom. as redes sociais da Andréa Pestilli e também da Maísa Gaspar, que vai ter todas as informações do lançamento delas como coautoras. E agradecemos, né? Foi tão bom, foi tão leve. Muito bom. E para quem tiver interesse, não perder o episódio 22, né? Que vai entender um pouquinho, né? Dessa continuação que está tendo aqui. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Andréia. Volte mais vezes. Pode deixar. Vamos ver uma pauta, né? Convidar, eu tô aqui, ó, Então, disponível. pronto. Maísa já é, né, de Já é casa. da casa, Maísa eu é já especialista da casa. É algo que eu sempre quero reforçar. Como diz, Deus acaba, né, unindo propósitos e as antenadas aqui, elas realmente faz diferença na vida de milhões de mulheres. Porque quando a gente impacta uma, atrás dessa uma, tem uma família e muitas outras questões. Então, a gente às vezes não sabe, né? Aonde chega as bênçãos que a gente consegue entregar. E vocês têm feito algo extraordinário aqui com as mulheres. Obrigada. E eu Fica espero feliz de sempre saber. colaborar com isso. Muito obrigada por mesmo. acreditar no nosso projeto e Exatamente. colaborar de fato, né? De fato. Desde o Com comecinho. certeza. Muito obrigada. É isso aí. Vamos finalizar então esse Bora. bate-papo. E até a próxima, né? Até a próxima. Siga todos os canais aí, ative o sininho, se inscreva, Compartilhe. compartilhe. Tchau, tchau, gente. Valeu.